Olá, colegas contadores, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 7 erros mais comuns que o contador comete ao realizar o seu currículo. Eu sou Frederico Silva, eu sou especialista em orientação para a recolocação do contador no mercado de trabalho, sou professor de contabilidade e contador com mais de 23 anos de experiência em empresas de grande porte e multinacionais. Pois bem, pessoal, eu trabalho com recrutamento e seleção, entrevisto várias pessoas no decorrer da minha carreira e ao longo da minha profissão de contabilidade. Sou gestor de equipes de alto desempenho e contrato constantemente e ajudo a contratar pessoas, avaliando os seus potenciais, avaliando o seu currículo. E nesta rotina, e como pessoa que bate o martelo para contratar as pessoas, eu vejo vários currículos mal elaborados. Não porque o contador elabore de forma não tão precisa o currículo, mas às vezes é por falta de informações e por falta de dicas e até mesmo de como fazer um bom currículo. Então, eu elaborei nesse vídeo 7 erros mais comuns e nós vamos falar um por um destes erros com o intuito de ajudar vocês a não cometê-los nos seus currículos. Sabemos que para trabalhar numa grande empresa, precisamos primeiro ser chamado. E o currículo é o principal documento pelo qual o entrevistador avalia o potencial candidato para contratá-lo. Então precisamos sim fazer um excelente currículo. Não é fácil, é cansativo, você às vezes não sabe o que colocar, não sabe colocar as melhores palavras para ser chamado. Mas nesse vídeo você vai aprender como fazer isso. Espero que faça sentido para você e espero que eu possa te ajudar com isso. Pois bem, vamos lá. Começando com o primeiro erro que o contador não deve cometer ao fazer o seu currículo. O contador não deve colocar uma descrição muito subjetiva ou com muitos adjetivos. Por exemplo, ele não pode sair atirando para tudo quanto é lado, né? Ele precisa colocar realmente qual que é a sua intenção, qual que é o cargo que ele deseja, né? Por exemplo, eu vejo currículos de contadores que colocam assim, área financeira, área contábil, área de faturamento, FP&A, planejamento e gestão. A gente precisa ser mais claro ao escrever o objetivo no currículo. Por quê? Porque o recrutador, ele já sabe o que ele está buscando. Então, se ele observar que você apenas está atirando para tudo quanto é lado e não coloca o que você quer fazer e qual vaga você está se candidatando, ele pode deixar passar o seu currículo despercebido. Então, experimente colocar analista contábil, analista de planejamento e gestão, analista financeiro, coordenador contabilidade, enfim, coloque aí realmente o objetivo que você está procurando colocar no currículo para não ficar atirando para todos os lados. E também faça com que o entrevistador de cara já note a qual vaga você está se candidatando. Perfeito? Para fazer sentido, obviamente, com a vaga que ele está procurando. Um outro erro que o contador comete ao fazer o seu currículo é ficar colocando informações desnecessárias no currículo. Pessoal, que tipos de informações são essas? E como evitá-las? Olha, eu vou dar exemplo de algumas informações. Vamos começar pela informação técnica. Nós somos contadores, não é verdade? E sabemos que a norma contábil e a norma tributária, ela está em constante atualização, né? Verdade? Então, a gente não pode ficar colocando cursos que nós fizemos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Informações desnecessárias. Por quê? Porque se a norma ela atualiza constantemente, o que vai adiantar você ter um curso de 10 anos atrás? Um curso, por exemplo, que hoje já está totalmente desatualizado. E também devemos colocar informações de cursos daqueles que são realmente ligados à área. Faz sentido? Porque imagine,
você colocar que está concorrendo à vaga de analista contábil e colocar um curso que não tem nada a ver com a área. Você vai estar colocando informação desnecessária, vai estar tomando o tempo do recrutador, vai tornar um currículo grande e cansativo de se ler. Então não fique colocando informações desnecessárias no currículo para você não passar por isso, perfeito? Pois bem, um erro muito comum que os contadores cometem no currículo é não colocar as palavras-chave para o recrutador te encontrar de cara. Então, vamos lá. Falamos do primeiro erro, descrição subjetiva. Não colocar informações na descrição que não diz respeito à vaga que você está concorrendo. Segundo, informações desnecessárias. Não colocar, por exemplo, cursos que você já fez há muito tempo, que já está desatualizado e não faz sentido. E o terceiro é não colocar as palavras-chave no seu currículo. Pessoal, o que são palavras-chave? Eu tenho um vídeo no meu YouTube que fala exatamente o que são palavras-chave, exemplos de palavras-chave e como colocar as palavras-chave no seu currículo para você ser chamado para o processo de seleção e o recrutador visualizar rapidamente o seu currículo. Então, no terceiro erro, não colocar as palavras-chave, eu digo que quando você não faz isso, você deixa de fora a oportunidade de ser encontrado pelos robôs. Exatamente. Você sabe o que são robôs? São ferramentas que os recrutadores têm nas plataformas que eles digitam palavras-chave e encontram o seu currículo. Você lembra lá do Google, quando você está procurando alguma coisa, o que você faz no Google? Entra lá e digita uma palavra-chave, não é verdade? Então, isso são as palavras-chave. Exemplo, você pode colocar no seu currículo que você já fez um gerenciamento de algum projeto, que você trabalha com equipes, que você entrega informações rapidamente. Então observe que você começa a colocar palavras de destaque que os robôs encontram e que os recrutadores estão procurando. Por exemplo, eles procuram lá gerenciamento, controle, projetos. Aí são alguns exemplos de palavras-chave. Mas no vídeo que eu tenho, eu te dou todos os exemplos que eu pesquisei, que os robôs encontram, e é uma pesquisa que eu fiz em vários sites de recrutamento e seleção, e assistam esse vídeo aí que vai ajudar você sim a saber como utilizar as palavras-chave e quais palavras-chave. Então, no terceiro erro, mais comum, não deixe de colocar palavras-chave no seu currículo para ser encontrado pelos robôs e pelos recrutadores. Perfeito? Fiquem ligados nisso, hein? Palavras-chave é muito importante para o currículo. E aonde colocar as palavras-chave? Vai outra dica valiosa e poderosa. Lá no seu trailer de carreira. Trailer de carreira? Sim. O que é um trailer de carreira? É exatamente aquela primeira parte do seu currículo onde você destaca ali as suas competências, os seus potenciais feitos para a empresa, o que melhor você entregou. Olha, você já viu um filme porque você viu o trailer daquele filme? Então, o trailer de carreira é isso. Você precisa fazer com que o recrutador veja ali naquela barreira de 6 segundos e te chame para fazer a entrevista. Barreira de 6 segundos? Você não sabe o que é barreira de 6 segundos? Eu te falo. A barreira de 6 segundos é uma barreira que os recrutadores colocam para trabalhar a captura dos currículos. Os recrutadores levam até 6 segundos para separar o seu currículo e chamar para o processo de seleção. Isso é um estudo feito por várias empresas de recrutamento e seleção. Então, fiquem atentos à barreira dos 6 segundos. E as palavras-chave é um exemplo de fazer você superar a barreira dos 6 segundos, ou seja, ser chamado para as entrevistas. Então, coloque lá no seu trailer de carreira as suas palavras-chave. Coloquem também lá na descrição das suas experiências as palavras-chave, dissertando ali os seus resultados para que os robôs encontrem o seu currículo e o recrutador te chame para o processo de seleção. Um outro erro mais cometido, o quarto erro, na verdade, mais cometido pelo contador, é erros de português ou de digitação do currículo. Gente,
Não custa nada nós escrevermos o nosso currículo e fazermos uma leitura, 2, 3 leituras, ou dar para alguém ler o currículo. É importante nós escrevermos corretamente, nós colocarmos ali no currículo as palavras bem encaixadas e não cometer erro de digitação. Isso pode passar aí por um recrutador que você é desleixado e que você não dá tanta atenção para o que você está escrevendo lá no currículo e demonstrando o potencial que você é. E, afinal de contas, somos contadores, somos pessoas capacitadas para realizar uma boa digitação, um bom currículo e um bom português. Não é verdade? Quem concorda com isso? Eu acredito que muitas pessoas concordam com isso. Outro erro que a gente comete é não colocar os resultados no currículo. Gente, o que é colocar resultados no currículo? É você dissertar os seus feitos, o que você trouxe de resultado para a empresa, seja de economias, seja de tempo, de monetária, seja de processos. Então, quando você não coloca e descreve bem os seus resultados no seu currículo, o recrutador não consegue perceber que você é a pessoa ideal que ele precisa. Veja bem, o recrutador, ele muitas vezes não consegue entender o que você fica colocando lá no seu currículo. Você apenas coloca um pontinho e fala: elabora o DCTF, elabora o DRE, elabora demonstrações financeiras, faço conciliações de contas, apuro impostos, envio obrigações acessórias. O recrutador, pessoal, ele não necessariamente precisa conhecer essas informações técnicas que estão no currículo, apesar de ser um requisito feito pela área técnica, feita a pessoa que vai te contratar, ou seja, o seu supervisor ou o seu gerente. Eles colocam isso lá na requisição da vaga, mas o recrutador não necessariamente precisa saber o que é. Então, adianta você somente colocar um pontinho e colocar o que você fez? Faz sentido? Eu acho que o recrutador pode, sim, entender que você faz aquilo que a área precisa. Mas imagine se você descrever resultados que você trouxe para a empresa. Por exemplo, ao invés de você colocar que você realiza conciliações de contas, por que você não coloca, por exemplo, um projeto que você atuou e realizou no processo de conciliação de contas, que você trouxe uma economia de tempo para realizar a conciliação? Imagine se você coloque um resultado, por exemplo, assim: desenvolvimento do processo de conciliação das contas tributárias, no qual conseguimos recuperar, sei lá, 500 mil, 700 mil de impostos pagos a maior. Olha, dinheiro, essa expressão de resultado, o recrutador conhece muito bem. Entendeu o que é você não colocar os resultados que você levou para a empresa? Deixar de colocar isso, que é um erro que pode te prejudicar no seu processo de seleção? Repassando. Primeiro erro: descrição subjetiva, atirar para tudo quanto é lado, não colocar a vaga que você está concorrendo, que você quer trabalhar. Segundo erro: colocar informações desnecessárias. Por exemplo, cursos feitos há mais tempo, e sabemos que a norma contábil e tributária é atualizada constantemente. Terceiro erro: não colocar as palavras-chave. E aí, lembrando que as palavras-chave são aquelas que demonstram o seu potencial, as suas competências e fazem com que os robôs encontrem o seu currículo e o recrutador lhe chame para o processo de seleção. E quarto erro: escrever errado, fazer uma má digitação no seu currículo e não colocar um bom português que vá realmente fazer com que o recrutador leia o seu currículo de uma forma transparente, tranquila e com uma leitura suave, uma leitura boa, para encontrar aí no currículo que ele está procurando. Perfeito? E o quinto erro: não colocar os resultados que você traz para a empresa no seu processo, nas suas experiências anteriores que você trabalhou. Pois bem, o sexto erro que o contador mais comete ao colocar no seu currículo é colocar o motivo do desligamento das empresas. Gente,
não coloque o motivo do desligamento. Deixe para você discutir com o recrutador lá no processo de entrevista. Porque ao colocar o motivo do desligamento, você pode provocar no recrutador aquela impressão que, se por um acaso você colocar um motivo de que possa passar falta de competência, ou que possa passar que você cometeu alguma coisa errada, o recrutador pode entender isso como uma falha grave e não te convocar para o processo de seleção. Então, não coloque o motivo de desligamento. Deixe para você discutir isso lá na hora que você estiver conversando com o recrutador, lá na sua entrevista. E faça uma boa entrevista. Aliás, eu tenho um vídeo que fala sobre a entrevista vencedora. Este vídeo traz para você dicas de como fazer uma boa entrevista e como responder aquelas perguntas que são feitas lá no momento de processo de seleção, demonstrando todas as suas competências e todo o seu potencial. Vejam aí lá no meu YouTube, nas minhas redes sociais, constantemente eu estou postando dicas aí do processo de seleção do contador, de como fazer uma entrevista, de como fazer um currículo, de como fazer aquela entrevista técnica, de como conversar uma contabilidade de alto nível com o recrutador. Perfeito? Então, o sexto erro, não coloque o motivo do desligamento da sua empresa, ou seja, da empresa que você trabalhou anteriormente. O sétimo erro que eu vejo também que é muito cometido pelo contador, é colocar uma pretensão salarial fixa. Pessoal, veja bem, primeiro seja chamado, realize um excelente currículo, coloque palavras-chave, coloque uma descrição subjetiva, não cometa erro de português, coloque lá os seus resultados que você alcançou e que você levou para a empresa, mostre o seu potencial, mostre para o que você veio, que realmente você pode participar dessa empresa, que a vaga é sua. Isso tudo através do seu currículo. Invista no seu trailer de carreira, rompa a barreira de 6 segundos, faça com que os robôs encontrem o seu currículo, simplesmente não cometendo estes erros que eu estou colocando. E quando você for para a entrevista, você ali sim fale a sua pretensão salarial. Por quê? Porque quando você coloca a sua pretensão salarial no currículo, você está dando margem para não conseguir negociar lá na entrevista com o recrutador. Entenda o que é a empresa, perceba o potencial que a empresa pode lhe pagar, verifique as atividades que você vai fazer, tenha poder de barganha na hora que você for falar da sua pretensão salarial. Entenda primeiro quais são as atividades, o que você precisa entregar, quais são as responsabilidades, quais são as dificuldades da responsabilidade da vaga, para você, aí sim, no momento da entrevista, falar a sua pretensão salarial. De repente, você comete esse erro falando da sua pretensão salarial naquele momento, e o que acontece? A vaga é uma pretensão maior e o entrevistador logo fala, olha, vamos chamar essa pessoa que a pretensão dela é muito mais baixa com o que a gente pretende pagar. E você perde a chance aí de barganhar a pretensão salarial lá no momento da entrevista. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu procurei aqui falar para vocês como não cometer erros ao fazer o seu currículo e descrevemos 7 erros e falando exemplos, dos quais o primeiro erro é não coloque descrições subjetivas. O segundo erro é não coloque informações desnecessárias. O terceiro erro é não colocar palavras que não sejam boas palavras e, o pior, não colocar palavras-chave no seu currículo. O quarto erro, fazer um currículo mal redigido, com erros de português. O quinto erro, deixar de colocar os ganhos e os feitos que você fez nas empresas anteriores, que podem favorecer aí ao recrutador entender o que de melhor você fez e os resultados que você trouxe para as outras empresas. O sexto erro, colocar o motivo do desligamento
Deixo para você discutir isso lá no momento da entrevista. E por fim, o sétimo erro, colocar uma pretensão salarial. Deixe para você discutir isso lá no momento da sua entrevista e entenda o potencial da empresa, as atividades e tenha poder de barganha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem ligados aí na minha rede social, no meu Facebook, no meu LinkedIn e no meu Instagram. E também assine o meu canal do Telegram, onde eu posto constantemente aí nas minhas redes sociais dicas para o processo de recolocação do contador, para ele ter sucesso na sua carreira, conseguir um bom emprego, quem sabe aí comprar a tão sonhada casa, ter um aumento de salário, enfim. Espero poder ter ajudado vocês com este vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e um abraço para todos.